Abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós leremos a partir do verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse de alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Só até aí. Vamos orar? Senhor, que não saia dos meus lábios palavras de persuasão humana, mas palavras nascidas no teu coração, no teu trono. Proclamamos liberdade do teu Santo Espírito para falar conosco, Senhor meu Pai, nessa noite. E que nós, de modo algum, saiamos daqui do jeito que chegamos, mas transformados pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, entendam um pano de fundo. Todo o livro de Atos trata da grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos para estabelecimento da sua igreja. Se nós bem observarmos lá no capítulo 1, verso 8 de Atos, Jesus dá um decreto. Ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Esta é uma palavra do Senhor Jesus dada aos seus apóstolos após a sua ressurreição e antes da sua ascensão gloriosa. Agora, de início, nós poderíamos fazer uma pergunta. Essa palavra de Jesus se limita tão somente aos apóstolos, aos seus discípulos? Não. Definitivamente não se limita só a eles. É uma palavra que foi dada a toda a igreja. Como eles compunham um grupo inicial da igreja, a receberam. Mas essa palavra ainda hoje revela o plano, a vontade de Deus para todo cristão. É a vontade do Senhor para mim, é a vontade do Senhor para você. Resta claro que antes de enviar a igreja ao mundo, Jesus enviou o Espírito Santo à igreja, e essa ordem jamais pode ser alterada. Guardem isso. Antes de enviar, Jesus os capacitou, enviando o seu próprio Espírito Santo de Deus. No texto em tela há pelo menos duas verdades que são dignas de destaque. A primeira verdade é quanto à origem do poder. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. O poder que capacita a igreja não vem da terra, emana do céu, não procede dos homens, provém do Espírito Santo. A igreja não pode cumprir a grande comissão sem o poder do Espírito Santo. Não tem como. O Espírito Santo é a fonte do poder da igreja. A segunda verdade é quanto ao propósito desse poder. E serão minhas testemunhas. O propósito do poder do Espírito é capacitar a igreja para quê? Para testemunhar. O que é uma testemunha, gente? Se olharmos o dicionário, veremos lá apontado que testemunha trata-se de um substantivo feminino que refere-se à pessoa que testemunhou, que assistiu a um acontecimento, viu um fato. Pessoas que assistem a um ato a fim de atestar a sua veracidade, aquilo que aconteceu de fato. No caso, Jesus aponta aos seus discípulos que eles deveriam ser suas testemunhas.
donde entende-se que deveriam anunciar aquilo que viram e ouviram a respeito de Jesus, pois isso é que se entende por testemunha. Bem, se é só isso para falar do que viu e ouviu, sendo uma testemunha verdadeira, não há necessidade de poder algum. Então, por qual razão lhe foi dado o poder do Espírito Santo para testemunhar? Vocês já se perguntaram sobre isso? Pensem comigo. Se Jesus aponta a necessidade da unção do Espírito Santo, ou seja, do poder para testemunhar, fica evidente que a pretensão vai muito além do simplesmente falar do que viu ou ouviu. Pois tirando aquela primeira geração da igreja primitiva, que teve inclusive o privilégio de efetivamente andar com Jesus, viver com Jesus, presenciar os seus milagres, quem mais poderia testemunhar quanto ao que viu e ouviu de Jesus? Ora, se a comissão dada à igreja é testemunhar sobre Jesus, eu poderia perguntar: quem viu Jesus ressuscitado aqui? Quem aqui viu, de fato, os milagres de Jesus? Eu acredito que ninguém nesse auditório. Note, eu não estou limitando aqui o poder do Senhor, dizendo que Ele não poderia aparecer efetivamente para alguém, pois foi exatamente isso que aconteceu com Paulo, que viu Jesus pessoalmente, mesmo após a sua ascensão. O que estou falando é que isto não é comum, a gente ter uma visão do Senhor, a presença do Senhor. Nosso relacionamento com o Senhor Jesus é pela fé. Isso significa que podemos caminhar com Ele sem a necessidade de vê-lo. O que Jesus disse é que tornaria seus discípulos aptos a testemunhar. E isso é uma experiência que se repete conosco ainda hoje. Ele disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entendam, há uma ligação entre o poder do Espírito vindo sobre a minha vida e o testemunho que terei que dar. O poder de o Espírito Santo descendo sobre a tua vida e o testemunho que você vai dar. Porque é justamente a ação do Espírito Santo em minha vida que me permite mostrar aos outros que Jesus vive em mim. Nosso testemunho é fruto, poderíamos dizer, de uma parceria entre nós e o Espírito Santo. Não é uma tarefa unicamente nossa, e nem tampouco só dele. Jesus falou isso de uma forma bem clara em João 15, 26, 27. Quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito, e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Vejam bem, se testemunhar é falar do que vimos e ouvimos, então o que mais precisamos é que o Espírito Santo nos leve a provar o poder de Jesus ressurreto em nossa vida. Isso é testemunhar. Vejo esse princípio aparecer também numa outra afirmação, desta vez de Pedro, Atos 5,32. Pedro diz: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Bem, no caso de início, nós lemos um texto que os apóstolos realizavam sinais e maravilhas entre o povo, e em detrimento de toda a discussão teológica a respeito da afirmação de que todos eram curados, temos no texto lido um fato apontado, qual seja, de que os doentes, os enfermos, eram levados e colocados no caminho, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sombra dele passasse sobre as pessoas. Ou seja, resta evidente
que as pessoas tinham a convicção, e isso poderia ajudá-lo. E no caso, eu particularmente não tenho problema nenhum em reconhecer o milagre tendo como instrumento uma sombra. A sombra de Pedro. Deus usa o que quer, como quer, a hora que quer, do jeito que quer. Eu não tenho dificuldade nisso. Agora, no caso, em detrimento do texto como um todo ser muito rico, eu quero extrair e me ater e refletir sobre a sombra de Pedro. Ora, antes de mais nada, eu quero esclarecer, deixar claro que a expressão sombra, na Bíblia, pode ser interpretada de várias maneiras, ter os mais variados significados. Pode ter sombra no sentido literal. Às vezes o sentido é literal. A luz é bloqueada e produz a sombra. A sombra como um símbolo de brevidade. Davi falou da brevidade da vida terrestre do homem. Lá no Salmo 144:4, por exemplo, ele diz: o homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Sombra como um símbolo da morte. Jó falou: a terra das trevas e da sombra da morte, onde a própria luz é tenebrosa. Davi falou do vale da sombra da morte, no Salmo 23, verso 4. A sombra nós podemos também ter na Bíblia como símbolo da proteção, de refúgio. O salmista aponta: o que habita no esconderíssimo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, aquilo que nós vemos no Salmo 91, verso 1. Veja, a ideia da sombra de proteção vem alívio e proteção do calor. E a gente, com certeza, se a gente procurasse com cuidado, a gente peneirando, poderia encontrar outros sentidos de sombra na Bíblia. Agora, no caso, eu acredito que não há nenhuma dúvida no sentido literal da expressão sombra utilizado no texto lido, mas ao mesmo tempo, pelo que acreditavam as pessoas, pelo resultado que vinha, acredito que a expressão empresta também o sentido de proteção, de refúgio, oferecido por Deus, de algo sobrenatural, de algo tremendo, poder advindo do Espírito Santo através de uma testemunha de Cristo. É isso que eu não queria que você não perdesse de foco. Testemunha de Cristo. Ora, em sendo assim, é quase chegando a uma certa assim licença poética, ou seja, sem adentrar, aprofundar em nenhum sentido teológico complexo, quero simplesmente responder a uma pergunta: quais as lições a sombra de Pedro pode nos ensinar nessa noite? Quais ideias possíveis sobre o tema? A primeira ideia sobre sombra é a ideia de sombra como alcance, como projeção. No caso, a primeira coisa que eu poderia pensar é que a nossa sombra tem a ver com um espaço que nós ocupamos, mas não fisicamente. Ou seja, a nossa sombra fala de uma presença que não ocupa o espaço que ela ocupa, mas se refere a nós. Veja, a minha sombra chega onde eu não chego com o meu corpo, e ela ocupa um espaço que eu não ocupo fisicamente, de modo que ela está onde eu nem sempre posso estar. Eu vou tentar ser mais claro. O prédio pode ficar num determinado terreno, 20 por 20, por exemplo, mas a sombra dele pode ocupar toda a rua. O prédio não está lá, mas a sombra do prédio está. Se eu paro, por exemplo, na borda de uma piscina e tenho o sol atrás de mim, a minha sombra está na água, mas eu não estou molhado. Mas a minha sombra está lá, é um alcance meu. Veja, o texto aponta que as pessoas levavam seus enfermos para o caminho onde eles sabiam que Pedro iria passar, para que pelo menos a sombra dele passasse por essas pessoas. Isso porque provavelmente, e agora aqui eu estou deduzindo, não era fácil chegar já perto de Pedro. Pedro já era testemunha de Cristo,
um homem a quem Deus usava e já havia feito milagres em circunstâncias diferentes. Multidões andavam com ele. Aí alguns passaram a acreditar que, ainda que não pudessem se aproximar, poderiam se aproveitar do alcance da sua passagem, de modo que a sombra de Pedro seria um espaço ocupado por Pedro, ainda que Pedro não estivesse nesse espaço fisicamente. Daí, com base nesse raciocínio em construção, eu posso começar a pensar sobre os espaços em que você ocupamos, mas não fisicamente. No coração daqueles que nos amam, por exemplo, dos nossos filhos, tem um espaço lá. No legado que a gente deixa, que vai muito além da nossa existência. Nos exemplos que nós protagonizamos e que continuam inspirando muitas vezes os nossos filhos ou outras pessoas que depois da nossa ausência. A sombra de um homem que chega em lugares em que ele nunca chegou. Uma história de uma vida que abençoa a sua descendência. E um dia pode abençoar o coração de uma pessoa que você nem vai chegar a conhecer. Um testemunho. Alguém que leu algo a respeito de você. No caso, imagina uma pessoa que foi curada pela passagem da sombra de Pedro. Significa que Pedro não viu essa pessoa, não tocou nessa pessoa, não conheceu essa pessoa, mas fez diferença na vida dessa pessoa. Daí dá para começar a pensar de que eu e você podemos fazer diferença na vida não só daqueles que conhecemos de maneira especial, nossos filhos, como também daqueles que nós nem conhecemos, que talvez não tenham nem nascido ainda. A sombra de um avô que o neto não chegou a conhecer, mas cuja história, em bom testemunho, ainda fala alto no coração de toda a família, em consequência desse testemunho, e faz diferença na vida desse neto. Queridos, eu já falei aqui no passado, a avó da minha esposa Ana, a dona Romana, faleceu quando meus filhos ainda eram muito pequenos. Pelo que a Carol, que estava aqui cantando, lembra da vozinha da caminha, pois ela nasceu e a dona Romana já estava doente, já estava acamada. Mas a dona Romana foi uma mulher que aprendeu a ler lendo a Bíblia. Uma mulher muito simples, que lavava e passava as roupas dos doutores e autoridades da cidade. Mas eu me lembro dela andando com muita dificuldade, empunhando uma bengalinha, se apoiando nela, mas onde entrava, ela era respeitada. Lá vem a dona Romana. Mas no seu dia a dia, era uma mulher que era Bíblia e oração. Queridos, não tem jeito da sombra de uma mulher que aprendeu a ler lendo a Bíblia não fazer diferença na sua descendência. Não tem como. Vejam, seguindo a lógica que estou construindo com vocês, podemos afirmar que a dita sombra de alguém extrapola o seu espaço físico de existência e tem relação direta com a sua vida em essência. A vida em essência é formada de exemplo, de fé, de postura e de testemunho. Não próprio, mas de Cristo. Por vezes me acende uma preocupação de que muitos pais hoje em dia não produzem sombra. Ou quando produzem, são aquele tipo de sombra que nós não poderíamos admitir como sinônimo de sombra, de bênção, mas de morte e até muitas vezes ignorância espiritual. Pais que não possuem intimidade nenhuma com o Senhor, que possuem no máximo religiosidade. Daí são testemunhas falsas. Niccolo Malatesta, em sua obra A Lógica das Provas em Matéria Criminal, refere-se pejorativamente à testemunha como a prostituta das provas,
quer pela imperfeição inerente ao relato humano, quer pela falsidade, tão fácil muitas vezes de verificarmos, ou tão difícil de comprovarmos. Infelizmente, existem pessoas que se apontam como testemunhas de Jesus, dizem, sou cristão, mas simplesmente relatam o que não viram e falam do que não ouviram. Não experimentaram de fato o poder do Espírito Santo, são no máximo pessoas religiosas, o que equivaleria a dizer que é testemunha falsa. Entenda uma coisa, de uma vez por todas, queridos, essa regra é importante que vocês guardem. Primeiro, Jesus fez por nós, morreu em nosso lugar. Aquela cruz era para mim, aquela cruz era para você. Depois é preciso que Jesus faça em nós. O Espírito Santo nos transforma através de um efetivo novo nascimento. Para só assim Jesus, pelo poder do Espírito Santo, agir através de nós, por nós, em nós e através de nós. Mas a pergunta nessa noite é: como é que eu consigo produzir sombra para os meus filhos, para os filhos dos meus filhos, para os amigos dos meus filhos, e os filhos dos amigos dos meus filhos, enfim, sombra para outras pessoas, isso para ir além do meu contato físico, ou seja, como eu consigo produzir sombra do tipo de sombra que Pedro produziu, sombra que cura, sombra que faz diferença. De modo rápido, sendo testemunha de Cristo, eu poderia responder. Mas pensando um pouco mais, me veio à mente algo. Quantas vezes tentamos fazer uma visita para um enfermo, por exemplo, um ente querido que está internado em um hospital, e somos assim, barrados na porta, ou porque não é horário de visita, ou porque o número de visita já superou, estendeu, ou porque a pessoa inclusive está em isolamento, sabe? Sei lá por qual razão. E daí muitas vezes a gente fica triste. Isso quando não ficamos inclusive assim, revoltados, porque não conseguimos aquele intento. Acontece que se a sua visita não é apenas social, mas é uma visita que quer de fato levar cura, cura que muitas vezes não é só física, mas da alma, quer levar uma oração. Daí o que de principal você vai fazer lá no hospital? Você pode fazer a partir da portaria, do lado de fora. Pois convenhamos, o enfermo está lá dentro, mas aquele a quem você vai pedir, dirigir a oração, também está lá dentro e pode te ouvir. Pois não existe espaço físico, porta, janela, que impeça, já que Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Eu lembro, no período em que a Josi, mulher da Pedrão, ficou internada na UTI, coma profundo, a gente orava do lado de fora, a gente não podia entrar. E os relatos de quando ela acordou, é que lá, induzida em coma, ela ouvia os louvores que nós cantávamos do lado de fora do hospital. Você não precisa entrar, pois aquele quem você vai pedir, o que vai pedir, já está lá dentro. Então, simplesmente peça, simplesmente ora. Ou seja, meu querido, minha querida, você agora não está em São Paulo, você não está em Londres, nem em Londrina, mas o Senhor está lá. E a grande bênção da gente confiar em Deus é a certeza de que Ele vai além das nossas possibilidades e do nosso espaço físico. Ele vai em todos os lugares. Pedro não podia parar para cada um que estava no caminho, mas Pedro não estava lá em seu próprio nome. Pedro estava lá em nome de Deus como
testemunha de Cristo, então a sua sombra podia fazer diferença. Sombra, na realidade, é a declaração de que nem todos os lugares eu posso estar, mas eu posso fazer a diferença, mesmo não estando. Assim, mamãe, papai, você pode acompanhar seu filho, não pode acompanhar seus filhos em todos os lugares em que ele vai, mas você pode orar mais pelo seu filho, pedir que Deus o guarde. Orar é um meio de expandir a sua sombra, sabe? É a testemunha de Cristo. A sombra de Pedro em minha vida, na realidade, é a história que eu quero construir e a fé que eu quero exercitar, porque a história que eu quero construir pode atingir meus filhos e muitas outras pessoas, talvez até que eu nem conheça e nem venha conhecer. Minha sombra, a sua sombra, pode ser muito maior do que você. Eu quero construir uma história que signifique uma sombra tal qual eu contei para vocês da avó Romana. Eu quero construir em minha vida uma sombra tal qual a gente vive referindo aqui a vida da irmã Chiquinha. E de outras tantas testemunhas maravilhosas de Jesus. Testemunhas de Jesus. Sombra de Pedro é um lugar onde ele chega sem ir, faz sem tocar. Que seja assim com você hoje, meu amado. Que seja assim com você hoje, minha amada. A fé que nós exercemos pode ir muito além de nós mesmos, de nossa existência física e temporal. Essa é a primeira ideia, tá? A sombra, como o alcance, vai aonde eu não posso ir. A segunda ideia sobre sombra é que sombra é alívio. Ora, quando estamos num deserto, vamos imaginar assim os desertos da vida, o que nós mais queremos é encontrar uma sombra. Agora, no mundo de hoje, diante dos problemas, a primeira coisa que fazemos é tentar achar culpado. Isso para acusá-lo, jogar a primeira pedra. De modo que temos muito poucas pessoas que estão dispostas a serem sombra, a oferecer alívio, a estender as mãos. Queridos, existem momentos em que eu não consigo resolver o problema do outro, mas eu consigo dar um alívio através de um sorriso. Eu consigo dar um alívio através de um abraço. Eu consigo dar um alívio através de um olhar. É interessante que por vezes a nossa sombra aumenta quando nós nos prostramos ou nos abaixamos para socorrer alguém. Sabe uma coisa? Quando a luz está em cima da nossa cabeça, nossa sombra é maior de joelhos. Já percebeu isso? A sombra como alcance chega onde eu não chego. A sombra como alívio não resolve, mas ajuda, sabe? Consola, conforta. Experimenta ajoelhar, a tua sombra vai aumentar. A terceira e última ideia sobre sombra é muito simples e talvez a mais importante. É que sombra é uma declaração inequívoca da presença da luz. 1 João 1, 5 e 7 diz assim, preste atenção. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu querido, minha querida, absolutamente impossível ter sombra se não houver luz. Por que é que Pedro faz sombra? Porque Pedro anda na luz. Quando é que eu vou fazer sombra?
quando eu andar na luz, pois quando eu ando nas trevas, eu não tenho sombra. Andar nas trevas é eliminar qualquer possibilidade de ser sombra para alguém. Pedro optou por andar na luz, porque é na luz que você faz sombra. Tirou a luz, não tem sombra. Que luz é essa que Pedro andava? Porque para as pessoas serem beneficiadas da sombra dele, tem que ter uma luz brilhante, e no caso, não pode ser tão somente a luz do sol. Pois as pessoas que queriam a sombra de Pedro não estavam apenas atrás do alívio do sol, escaldante na época. Estavam querendo cura para suas vidas. Então a luz que deve estar brilhando na vida de Pedro, não é só a luz do sol, mas a luz de Deus. O poder do Espírito Santo que lhe dava autoridade como testemunha. Se nós queremos que a nossa sombra abençoe os nossos filhos, a nossa família, os nossos amigos e até pessoas que a gente nem conhece, a gente vai precisar andar na luz de Deus. A gente vai precisar do poder que vem do alto, do Espírito Santo agindo em nós como testemunhas do senhorio de Cristo. Vejam, existem muitos que querem ajudar, querem deixar um legado, mas não conseguem, simplesmente porque não andam na luz, andam nas trevas, e trevas só produz trevas, não produz sombra, sabe? Parece um trocadilho, mas tem uma relação direta, de alívio. Amado, entenda, para nós fazermos diferença, nós precisamos de Deus, nós precisamos da unção do Espírito Santo. Notem, quando Jesus afirma em Mateus 5,13, vós sois a luz do mundo, em hipótese alguma, ele está falando de luz própria. Na realidade, o que eu quero que você entenda é que para que haja esperança para o seu filho, sua filha, para que os nossos sonhos que valem a pena sonhar aconteçam, não sejam apenas utopia, em primeiro lugar você precisa entender que você tem que andar na luz de Deus. Você precisa desesperadamente dessa ação do Espírito Santo em você, desse poder de Deus. E no caso é interessante, eu já estou concluindo, perceba que o tamanho da sombra é proporcional à proximidade da luz, de modo que se você quiser uma sombra grande, uma sombra que alcance mais e mais, aproxime-se mais e mais da luz. Veja, embora seja imensurável o poder de Deus e os seus propósitos sejam soberanos, isso talvez explique por que a sombra de alguns alcançam mais que as sombras de outros. Vocês já pensaram nisso? Será que não tem a ver com a proximidade com o Senhor? Sabe, eu muitas vezes quis e ainda quero que a minha vida produza uma sombra para atingir além da minha presença, principalmente aqueles que amo, trazendo que cura, alívio. E daí eu percebi que só conseguirei isso me aproximando mais e mais da luz, mais e mais de Deus, pois só a luz de Deus, ela traz cura e alívio, devolve esperança, restabelece sonho, sabe? E não é qualquer sonho, sonho que vale a pena. Antes de Pentecostes, a sombra de Pedro não tinha valor algum, era apenas mais uma sombra qualquer. Mas depois de Pentecostes, a sombra mais procurada na cidade de Jerusalém era a sombra de Pedro. Havia muita sombra passando pelas ruas da cidade, mas aquela sombra, pela presença do poder do Espírito Santo, refletia a glória de Deus. É meio estranho a gente entender uma sombra que reflete a glória. Quando passamos pelo Pentecoste, nossa pregação, nossa oração se torna poderosa, nosso louvor quebra as correntes, e aonde passamos, algo sobrenatural acontece, não por nós, mas pelo testemunho que carregamos.
Amado, amada, refletir a glória de Deus não é um privilégio exclusivo de Pedro, mas de todo aquele que se entrega inteiramente ao Senhor para ser uma testemunha de Cristo. Meu querido, minha querida, você muitas vezes está hoje olhando para sua vida, você percebe que não consegue ser sombra para ninguém, nem mesmo para o seu filho, que perdeu muitas vezes a esperança, podou os sonhos. Agora, nesse momento, eu queria que nós, enquanto igreja do Senhor, um novo Pentecostes. Na realidade, eu queria que uma oração conjunta, como aquela que experimentamos no jardim do hospital pela Josi, que estava no leito da UTI, criasse uma grande, enorme sombra, pois quando nós a juntamos, a sombra fica maior. E essa sombra alcançasse os nossos filhos, essa sombra alcançasse os nossos amados, que essa sombra alcançasse todos aqueles que precisam ser alcançados, não importa onde estejam. Eu sei que isso não substitui as minhas obrigações enquanto atitudes que devam tomar presencialmente. Se eu sou pai, tenho filhos, em certos momentos esses filhos precisam de colo, mas existem momentos em que precisam de palmadas, sabe? Mas a nossa oração agora é de uma forma tremenda, sobrenatural, pode trazer cura além da nossa presença. Basta nos tornarmos testemunhas vivas pelo poder do Espírito Santo. Vejam, meus queridos, lá em Marcos 16, o Senhor Jesus nos disse: vão pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Jesus ainda nos disse que sinais acompanhariam os que crescem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes venenosas e nenhum mal vai lhe acontecer. Ainda, se impuserem mãos sobre doentes, eles serão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus, e o texto diz que então os discípulos saíram e pregaram em toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra e os sinais que o acompanhavam. Gente, eu não quero menos que isso. Eu não me conformo com menos que isso. A igreja não pode se conformar com menos que isso, sabe? E é interessante que os discípulos faziam, e Deus aparecia em cena como cooperador. Eu fico imaginando que tendo um cooperador desse, tem jeito de dar errado, gente. Tem jeito de dar errado. Então eu queria desafiar a igreja hoje a nós orarmos e pedirmos ao Senhor essa ação. Eu não sei se a igreja sabe, nosso irmão Eliseu hoje está na UTI, tá? Nós estamos aqui, ele está lá, mas o nosso Deus está lá, e nós podemos orar aqui, e a sombra dessa oração, como testemunha do senhorio de Cristo, pode alcançar o Eliseu dentro daquela UTI, neste momento. Você está aqui, o teu filho pode estar na Europa, pode estar na América, e a tua oração aqui pode alcançar ele lá, como sombra do testemunho. Eu queria que as pessoas saíssem daqui hoje com a certeza que a nossa descendência, mesmo aqueles que não nos conheceram, pudessem usufruir da nossa sombra e intimidade com o Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai, aquilo que nós lemos em Atos, ela é verdade absoluta.
A tua igreja cresceu e expandiu por causa do poder que vinha do Espírito Santo e vem do Espírito Santo para testemunhar. Ela é muito além do que viu e ouviu. Ela é sinal de poder. Por isso nós, enquanto igreja de Cristo, não podemos abrir mão desse poder. E não podemos abrir mão desse testemunho. Pai, e se isso acontecia com Pedro, Senhor? Pai, isso pode acontecer com a gente. Nem que não seja no sentido literal da sombra, mas numa sombra que entra além, vai além. Por isso, enquanto igreja, Senhor, olha cada um aqui, examina cada coração. Existem anseios, desejos. Tem pessoas aqui que querem agora pedir a extensão da sombra, como tal qual a de Pedro, sobre toda a sua descendência, sobre seus filhos. Querem pedir sobre os pais, sobre a sociedade. Senhor, nós agora, enquanto igreja, oramos, Senhor, pela vida do Eliseu. Te clamamos, Senhor, estende tua mão lá, que o teu poder invada aquela UTI e faça além do que a medicina imagina. Pai, nós não abrimos mão da medicina, nós não abrimos mão da ciência, mas nós confiamos no teu senhorio. E o teu senhorio, Senhor meu Pai, se manifesta no testemunho. Pai, nós queremos testemunhar mais e mais do Senhor. Por isso nós queremos clamar a dependência do teu Santo Espírito. Senhor, derrama, Senhor meu Pai, sobre essa comunidade um Pentecostes, Senhor, um avivamento santo, Senhor meu Pai. Pai querido, Pai amado, nós não queremos, Senhor, que as palavras que saiam dos lábios de qualquer um que esteja aqui, Senhor, sejam palavras de persuasão humana, mas sejam de poder, e para isso, o poder é teu, é só teu. Por isso, Senhor, faz diferença, faz. Nós clamamos a Ti, derrama sobre nós poder. Pai, estende a Tua mão de poder sobre nossas descendências, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre o Eliseu naquela UTI. Pai, que nós possamos ouvir aqui testemunho, Senhor, tal qual nós lemos, e todos eram curados. Pai, eu acho que essa cura era mais além do que a cura física, era a cura da alma, era transformação. Pai, nós proclamamos cura e o fazemos no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Só a Ele a honra, a glória e o louvor. A Ele uma grande salva de palmas, ao Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Senhor. Aleluia.